Miguel, Gabriel, Rafael. Já ouviram falar desses nomes, né? Pois é, esses nomes aí são nomes dos 3 arcanjos. E o nosso podcast de hoje vai tratar exatamente sobre eles e os demais anjos que a gente sabe que existem e o que a gente já ouviu falar aí na história da nossa fé. Quer saber um pouquinho mais a respeito de tudo isso? Eu também, por isso que eu chamei o padre Demontier Távora, salesiano de Dom Bosco, que vai nos acompanhar nesse nosso caminho de hoje, nessa nossa edição do podcast Vamos Juntos. Espero que você tenha tido uma semana muito boa. Inclusive, semana passada a gente fez aí a Romaria da Família Salesiana, a 79ª edição, e foi muito boa. Viu que semana passada a gente falou um pouquinho sobre as romarias, né? Se você não acompanhou esse episódio, te faço o convite de quando terminar esse, você escutar o episódio anterior falando sobre procissão e romaria. E nesse de hoje nós vamos falar com o padre Demontier a respeito dos santos anjos da guarda. Tá curioso para saber sobre esses anjos daí, sobre os arcanjos e tudo mais? Então, vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Com muita alegria que eu acolho cada uma de vocês que vem para esse nosso momento de formação, de crescimento. E hoje nós temos um tema bastante interessante, muito comum na nossa igreja, muito recorrente nas nossas comunidades, mas que nem sempre muito bem entendido. Essa semana a igreja está celebrando 3 grandes arcanjos, que é o São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Todos eles são anjos com este título hierárquico de arcanjos. Você sabe o que significa tudo isso? Pois muito que bem. Hoje eu convidei um grande amigo que é devoto dos santos arcanjos, nosso querido amigo padre Demontier, e ele agora está morando na comunidade salesiana aqui com a gente, em Caetés, e vai conceder essa entrevista, vai conversar comigo um pouquinho e com vocês a respeito dos santos anjos. Então, meu amigo padre Demontier, seja bem-vindo ao podcast Vamos Juntos. Agradeço a você, Neto, por esse convite de estar hoje aqui falando um pouco sobre esses santos anjos de Deus. E a gente, quando vê falar nesses anjos, falando para uma turma que com certeza é uma turma mais jovem, que te acompanha e tudo, a gente pode até ver num campo de futebol, o meio de campo. O meio de campo são os santos anjos. Ele está entre os seres humanos e Deus, que é o Todo-Poderoso. Então ele é uma mediação entre nós e Deus. Não é, os anjos não são deuses, mas Deus fez um pouco abaixo deles e nós também estamos dentro dessa categoria, como seres humanos também. Então a gente vê tanto essa palavra também, você é um anjo, e nós todos somos chamados verdadeiramente a exercer um pouco dessa parte que nos toca de anjos. Muito bem. Padre, essa devoção aos santos anjos, ela começou na igreja recentemente ou tem muito tempo? A devoção dos santos anjos, ela está bem do início mesmo do cristianismo e tudo, porque se a gente pode ver até no Antigo Testamento, antes mesmo de nascer a igreja mesmo como instituição, já se falava muito do santo dos anjos, né? A participação dos anjos na criação do mundo, os anjos que aparecem aos profetas, aos patriarcas e tudo. E na igreja, sempre, desde o seu início, sempre foi muito propagado a devoção aos santos anjos. Dom Bosco falava muito de anjos. A gente também tem a Santa Gema Galgani, que era devotícia dos santos anjos da guarda e tudo. Então, muitos e outros santos da igreja sempre procuraram levar essa devoção para o povo de Deus. Santa Teresinha, para o próprio Padre Pio, todos eles, os grandes santos que nós conhecemos da história da salvação, sempre tiveram uma ligação muito forte com os anjos. Muito bem. E o senhor? Quando foi que o senhor começou a se sentir devoto? Como foi que surgiu aí essa sua devoção aos santos anjos? A devoção a mim aos santos anjos, eu completo o ano na véspera
da festa dos Santos Anjos. Então isso sempre ficou muito ligado, como cristão gostaria de ter nascido no dia de um santo. O santo da minha dia é São Venceslau, não é muito conhecido, é o santo da Bavária, e não é muito tão conhecido. E sempre eu disse, puxa, mas também tem os Santos Anjos. Então eu sempre fui muito ligado, né, a Miguel, Gabriel e Rafael, por nascer bem próximo da sua festa. E a partir dali eu comecei estudar um pouco sobre eles, e estudando sobre ele, descobri também a Associação dos Santos Anjos. E na primeira oportunidade que eu tive de oferecer para a comunidade esse tipo de devoção aos Santos Anjos, eu dei a proposta. Então nós temos já dois grandes grupos, um em Carpina e outro em Areia Branca, de pessoas que são devotas dos Santos Anjos. E qual é o maior objetivo que eu sempre coloco para eles? Nós devemos ser, na comunidade, anjos. E o que é ser anjo? É uma mão amiga, é uma mão que ajuda, é uma mão que protege, é uma mão que defende. Então, como filhos de Dom Bosco que nós também estamos chamados numa sociedade em que é tão desumano, a gente perdeu a sensibilidade com o outro, com a pessoa, com o que sofre, a gente ser essa mão amiga. Não temos asas para voar, mas a nossa voz, a nossa luta, o nosso comprometimento com o próximo, com o outro, pode levar o outro a um estado de vida melhor. Coisa linda, muito bem. Então tá aí essa orientação já pra gente, né? Entender assim que dentro da igreja, né? Quando a gente olha para os santos, a gente deve observar neles que testemunho interessante a gente pode seguir também, né? Agora, padre, o senhor falou que essa devoção aos Santos Anjos é muito antiga na igreja, mesmo antes da igreja, né? E como o senhor falou, não temos asas, me veio à memória então a questão da representação. As pessoas falam dos anjos e sempre reproduziram imagens a respeito deles como pessoas com asas, né? Às vezes criancinhas. De onde vêm essas características que a gente consegue enxergar aí nos artistas, que os artistas reproduzem a respeito dos anjos? Como é que se criou essa imagem ao longo do tempo? Veja que quando a gente vê a questão anjo nas Sagradas Escrituras, em algumas partes ela não é tão caracterizada pela questão de asas, ou que desta forma, mas ela está mais caracterizada com uma missão que a pessoa é capaz, ela traz. Na maioria das imagens que nós temos de anjos, ele realmente vem com asas, né? E a gente pode até perguntar, mas por quê? Por que a representação das asas, né? As asas também ela vem como escudo, como proteção, como couraça. Não tanto para voar, mas nesse sentido, porque ela protege, ela dá o equilíbrio para o ser, né? Porque quando a gente fala de anjo, na própria palavra de Deus, na Bíblia, o anjo não tem sexo, não tem cor, não tem raça. É um ser divino, um ser espiritual. É uma representação da corte, né? Chamada da corte celeste. Então, eles na Terra têm as suas funções, né? Então, nós vamos tanto ver anjos com asa, como também anjos que não têm asas, né? É interessante quando, aqui falando do nosso pai Dom Bosco, quando ele é defendido por um cão, o Grídio, né? Que do nada aquele cão aparece e começa a defender Dom Bosco de um assassino que queria tirar a vida de Dom Bosco. Dom Bosco diz, quem é você? Quem é você? E no final Dom Bosco, tocando na cabeça daquele cão, ele diz, você é um anjo. Mas a representação ali do anjo foi de um cão, né? Um cachorro. Então, quando a gente fala essa palavra anjo, ela tem toda uma representatividade que não tem também mensurável representatividade do anjo. Muitas vezes até eu conversando com você ou alguém conversando comigo, vai dizer para você é um anjo para mim. E essa palavra, você é um anjo para mim, tem toda uma representação, né? É aquilo que você realmente representa para a pessoa,
a tua interação com aquela pessoa, o modo como tu olha para aquela pessoa, que tu ajuda, que tu protege, tu torna-se para aquela pessoa um anjo. E até o dado da palavra mesmo, né? Que o anjo leva também, né? Em vários momentos a gente vê a ideia do anjo enquanto mensageiro de Deus, né? Então essa mensagem que o anjo leva, até por uma questão de ser palavra de Deus, ser sempre aquela palavra pura. Então a gente imagina, e aí os artistas reproduziam isso também, como uma forma mais infantil, mais pura, né? Às vezes aqueles anjos pequenininhos, parece bebezinho, né? E alguns mais jovens assim, mas sempre trazendo essa ideia da pureza, da inocência, por uma ligação com relação à palavra que eles trazem. Agora, padre, a gente está falando desses 3 anjos que são arcanjos. Então quer dizer que existem... Chamada a hierarquia dos anjos, né? Pode falar um pouquinho a respeito dela? E a hierarquia dos anjos, ela vem em as chamadas divisões dos anjos, né? E são muitos, tem a esfera, tem os serafins, né? Tem os querubins, tem os tronos, aí tem dominações, potestades, são vários e tudo. E os mais conhecidos para nós, assim, são os arcanjos, né? Gabriel, Miguel e Rafael. Os arcanjos são aqueles anjos que são os responsáveis pelas os grandes eventos da história da salvação, as grandes mensagens, né? Gabriel, aquele que é o anjo do anúncio, né? Não só anunciou a Maria, mas anunciou também a Isabel, e várias outras anunciações são feitas por ele, pelo anjo Gabriel. Já o anjo Rafael é o anjo da cura, né? A gente vai ver lá em Tobias, né? Ele é bem explícito essa questão do Gabriel, do Rafael, que faz o homem ser curado, recuperar a vista, etc. E o anjo Miguel, que é aquele que é muito conhecido no devocionário. Dos 3 é um que dá um grande destaque, porque é a luta entre o bem e o mal, né? Eu poderia dizer, tirando a palavra Satanás, o bem e o mal. É aquele anjo que vem justamente para onde há o ódio, onde há a vingança, onde há tudo, é aquele que faz tudo transformando, né? É o anjo da grande batalha no céu, né? Que fala que é esse chamado anjo Miguel, né? Que traz aquele título, quem como Deus, ninguém como Deus, né? Então, onde está faltando a paz, onde está faltando a justiça, onde já há o desespero e tudo, ele vem ali para dizer assim, não temos porque quem como Deus, ninguém. Muito bem, nos dá essa certeza, né? Esses nomes desses anjos, de onde vêm? Porque a gente já vê na Bíblia, o anjo foi anunciar a Maria, e aí a gente acaba descobrindo o nome dele enquanto Gabriel, o Rafael também, e o Miguel. De onde vêm esses nomes? Eles vêm da cultura hebraica, né? A cultura hebraica que dá bem esses nomes, né? Todo esse El significa o nome de Deus, né? Rafael, Gabriel, Miguel, né? Então, Rafael, Deus cura. Tem a ver com a função dele. Com a né? função dele. Miguel, quem como Deus, né? E Gabriel é o anúncio da própria palavra de Deus. Para dizer que sempre esses anjos jamais agem em causa própria, mas sempre a favor, sempre ao tempo todo servindo a Deus. Servindo Né? a Deus. Porque essa liberdade de agir por São causa embaixadores de Deus, poderia dizer. Porque essa liberdade de agir por causa própria é mais nossa, né? Exatamente. Do livre-arbítrio, é o ser humano. Mas aí tem esses anjos que estão a favor de Deus, mas a gente sabe que também tem anjos que não estão. Como é que acontece tudo isso, padre? É justamente uma coisa também que vem da Bíblia, né? O anjo mau, Lúcifer, né? Que era um anjo da guarda de Deus, era um dos grandes. E onde começa a aparecer o ciúme, a inveja, o ódio, tudo isso vai acontecendo, então a gente vai se desvirtualizando das coisas de Deus, vai deformando aquilo que é sagrado e tornando algo que não é bem de Deus, demoníaco. O que é uma coisa demoníaca? É uma coisa que não faz parte do projeto de Deus. Então esses anjos maus, eles têm um lugar reservado para eles e eles são expulsos, porque não podem estar no paraíso uma pessoa que deseja o mal, que vive articulando o mal, artífice do mal. Então tem esse grupo de anjos
mal, né? Do mal. Inclusive, a gente tem essa imagem personalizada também dele, né? Que o anjo que abandona o paraíso, né? Que essa graça de Deus. Entendi. Na palavra, só para a gente também trazendo para o pessoal mais essa característica, né? A gente tem a oração do Santo Anjo da Guarda, né? E aí a gente vê que na palavra de Deus, Jesus fala a respeito do anjo, quando ele fala das crianças e diz que seus anjos contemplam sem cessar a face de Deus. Então quer dizer que cada pessoa tem um anjo e é o anjo da guarda? Como é que surge essa história? Acreditamos na nossa fé cristã que cada um de nós temos um anjo particular nosso. E aí Dom Bosco também falava isso muito para os nossos jovens, essa grande devoção, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, me ensine, me rege, me guarde, me ilumine em tudo. Então, como é bom a gente sempre estar pedindo que esse nosso anjo ajude verdadeiramente a gente a escolher o bem, a fazer coisas que sejam acessíveis, que nos levem ao bem. Eu me lembro que tinha um desenho animado da Disney muito interessante. Aí tinha o Pluto, o cachorro Pluto. Sim. E geralmente quando ele estava enraivado e tudo, sempre aparecia na cabeça dele, de um lado um anjinho que dava o bem, e do outro lado também um anjo de mal com um espetinho, instigando ele a fazer as coisas erradas. E é interessante que sempre o anjinho bom vencia. Então acho que na nossa vida também tem que ser. Acho que nós temos também esses dois anjos. Um anjo que nos puxa para a graça, que nos puxa para fazer o bem, para mais amar, para perdoar, para interagir. E um anjo que nos puxa também para o outro lado, um lado mal, um lado de ressentimento e tudo. Coisa que destrói a nós mesmos, né? Porque quando eu faço mal, quando eu retribuo com o mal, eu não estou fazendo o outro sofrer, eu estou fazendo a mim mesmo sofrer. É verdade. É algo que vem para mim. Então, quando a gente não sabe perdoar, quando a gente guarda ressentimento, a gente vive amargurado, a gente vive triste, porque o mal vem para a gente mesmo. Então, a gente tem que ser livre, liberto. Então, Padre de Montier, quer dizer que vale a pena a gente acreditar nos nossos anjos, a gente ser devotos deles e ter consciência da sua proteção em nossa vida, né? Com certeza. E viver realmente essa espiritualidade angelical. É muito bonito, com Miguel, com Gabriel, com Rafael, como fala a própria oração que diz São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias e São Miguel com toda a celeste hierarquia, que nós possamos verdadeiramente contar com elas. São a nossa legião de anjos que protege a nossa família, o nosso lar, a nossa casa, o nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser essa expressão de anjo bom, anjo do bem, anjo que transmite a paz, o amor, anjo que transmite a concórdia, né? Vê, a Bahia, a irmã Dulce é conhecida como o anjo bom da Bahia. Então que você seja o anjo bom, onde quer que você esteja. Não precisa ter o nome, eu sou um anjo, mas as pessoas ao olhar para ti, não precisa ver asas, mas tu possas verdadeiramente transmitir esse ar de graça, de santidade, de amor, que todos nós somos chamados a viver. Muito bem, então essa foi a nossa entrevista com o Padre de Montier. Desde já, Padre, te agradeço por conceder essa entrevista para a gente, por partilhar conosco essa sua sabedoria, que é banhada de devoção, de amor aos santos anjos. Quando sai do coração, sai com mais verdade, né? E desde já te acolho aqui também no nosso podcast para outros momentos. Essa foi a sua primeira participação. Espero que de outras também, tá bem? Muito obrigado. E a você que está acompanhando a gente toda semana no podcast Vamos Juntos. Espero que você tenha gostado dessas lições, desse aprendizado todo. E fortaleça aí a sua oração, sua devoção aos santos anjos. Não se esqueça que Deus não deixa a gente desamparado de jeito nenhum. Nós temos nossos amigos, nós temos os santos que nos ajudam, temos Nossa Senhora que intercede por nós e também o nosso próprio anjo da guarda. Se apegue com ele na hora do medo, na hora da aflição. Não se esqueça de rezar essa bonita oração do Santo Anjo da Guarda para que ele cuide de ti e te abençoe, e também com o apoio dos 3 grandes arcanjos que são anunciadores, que nos dão a saúde e a certeza da vitória de Deus sobre o mal
que pode assolar a nossa vida. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa semana. Nos encontramos na semana que vem no podcast Vamos Juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.